O senhor fez outras operações de paz, né? O senhor participou de coisas Cara, do eu fechei a minha carreira com o Líbano. Líbano. Missão no Líbano. Dizem que no Líbano Mas tava quebrando. não, mas o que acontece? A nossa missão, como era missão marítima, a gente não tinha, a gente não ia pro terreno, né? Não desembarcava. Desembarcava. Era missão, era patrulha só no mar. Eu fui para a última missão. Então, na explosão lá do porto, a gente estava lá. Em Nessa 2010, última que nessa teve última, aí. isso. Então, minha missão era para ser 1 ano, ela passou a 9 meses, né? Porque era para sair em janeiro, nós só saímos dia 8 de março. Que para mim pra gente foi tranquilo, né? E voltamos em dezembro. Então, a missão acabou com a gente. Não é que a missão acabou, a missão continua lá. Mas a Marinha saiu nessa em 2020. O que eu trago de experiência dali, cara? A vida embarcado. Viu? A vida do fuzileiro embarcado é uma vida... não vou falar que é uma vida... Pra gente que vive em terra é difícil, a gente tem que se adaptar, né? Mas foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Eu nunca imaginava fazer uma missão dessa. Eu fui designado, na última hora que eu fui designado, e graças a Deus deu tudo certo. Deus abençoou para que nesse dia da explosão nós tínhamos acabado de sair do porto. O navio estava a mais ou menos 300, 400 metros do ponto de impacto, né? Impacto da explosão. Uhum. E naquele dia, se nós estivéssemos no porto, nós teríamos vários problemas de baixa real. Entendeu? Nós só tínhamos um navio no porto, que era o navio da Indonésia. Nós tínhamos ali 5 países, 6 com o Brasil. Nós tínhamos Alemanha, Grécia, Turquia, Indonésia, Bangladesh e Brasil. Uhum. Então, era 3 navios de serviço no mar e 3 navios no porto, no repouso. Atracado. Né? Atracado. Então, no porto do Líbano ficava Brasil, Bangladesh e Indonésia. A Alemanha tinha uma base particular, a Grécia ia para a Grécia, que é ali perto, e a Turquia ia para a Turquia, que era ali perto. Então, no dia da explosão, o Bangladesh estava de serviço e nós tínhamos acabado de assumir o serviço. Nós estávamos rendendo um daqueles países que ou era a Alemanha ou era a Grécia. E o único que ficou lá no porto foi a Indonésia, que sofreu os danos irreparáveis. Né? Tanto é que o navio saiu de lá rebocado porque não teve condições de se voltar navegando. Graças a Deus não morreu ninguém, mas tiveram vários Foi problemas. um atentado a explosão? Ainda não foi o laudo que saiu, ele não foi conclusivo como atentado, como acidente, entendeu? Tanto é que os administradores do porto foram exonerados porque eles não era de conhecimento deles, segundo eles reportaram à época lá no jornal, que não tinham conhecimento da quantidade não era explosivo de nitrato de amônia que estava ali armazenado. Uhum. E aquele nitrato de amônia ali estava se não me engano, era desde 2014 que estava ali. Ou seja, teve um navio desse aí que foi para lá, a informação que tem é que foi apreendido esse navio e a carga foi armazenado lá até o processo sair. O navio está até hoje lá, esse tempo todo, porque a tripulação, os donos do navio não teve condições de pagar a diária, né? Que eles pagam, o navio quando atraca ali, e vai pagando diária, pô. Entendeu? De porto, né? Chega um momento que já está mais caro que o próprio navio. Chega um momento que o que aconteceu com a tripulação? O país, olha, a empresa que é do navio, olha, deixa o navio para lá porque não tem condições de pagar, de bancar esse tempo todo. E a carga foi ficando lá, ninguém tomou conhecimento e aconteceu o acidente que aconteceu. Caraca. Entendeu? Puxado. Então foi puxado, o negócio foi complicado mesmo. Graças a Deus, nós estávamos também com o problema da pandemia, né? Até então nós não tínhamos caso zero de pandemia a bordo. Depois da explosão, o navio ele é obrigado a parar para fazer manutenção, né? Chegamos lá em abril, quando foi em setembro o navio parou. Aí começou o surto de Covid no navio. Porque aí quem faz a manutenção é o paisano que vem fazer aquele negócio todo, né? Não é só o nosso pessoal. Então a gente acredita que o vírus entrou
Pela manutenção. Pela manutenção de serviço. E como é isso? Aí deve ter sido terrível, né? O quê? Porque vocês embarcados e surto de Covid lá dentro. Nós tivemos 80% da tripulação pegou Covid, Contaminada. né? Isso. Eu estava entre os 20%. Que não pegou, graças a Deus. Não, e eu... Caveira não pega, não. Pô, eu era o único Comanf do Oriente Médio, pô. Então fizeram muita guerra com fizeram muita guerra comigo. Caraca, Comanf, porra, Comanf é... Eu falei, pô, cara... Pega nem gripe, eu falei, pô, sou o único Comanf do Oriente Médio, pô. Não posso pegar. Isso Mas, aí. em compensação, eu fiquei um mês de quarentena. Por quê? Porque um dos primeiros casos, o segundo caso de Covid do navio, ele era um suboficial que morava no meu camarote. Então, por tabela, quem mora no mesmo camarote ele é obrigado a ir para ficar em quarentena. Então, a quarentena era na base da ONU, que ficava no chão, né? Já quase na fronteira com Israel. E todo mundo ia para lá. Então, tinha a área dos positivados e a área dos negativados, né? Então, eu ficava na área dos negativados. Uhum. Então, a regra era 14 dias para o pessoal que teve contato e 10 dias para quem teve... Efetivamente estava com o vírus. Isso, o vírus. Então, nessa daí, com 10 dias, esse guerreiro, ele fez o teste, deu negativo e voltou para o navio. E eu tive que cumprir os 14 dias. Fiquei lá os 14 dias. Quando foi fazer o teste, o meu deu negativo de novo. Mas o cara que estava comigo deu positivo. Caramba. Aí eu dobrei a permanência e esse camarada ele saiu do negativado e foi para os positivos. E eu quase recebo um prêmio, que no final eles dão um prêmio, né? O cara que ficou mais tempo de quarentena, eu acho que foi o 03 nessa porra. Caraca. Teve cara que ficou mais tempo do que eu. Mas esse tempo todo eu fui negativado.